Para a amônia a 310 Kelvin, estime a densidade. Letra A, então nós conhecemos a temperatura e o estado de líquido saturado. Para o exemplo 5, então nós vamos utilizar as correlações generalizadas para líquidos. Correlações de Likessler são mais adequadas para fluidos apolares ou pouco polares. Então, volume molar na saturação é igual ao volume crítico molar vezes o fator de compressibilidade crítico elevado a 1 menos TR, temperatura reduzida, elevado a 0,2858. Então, nós vemos que para calcular o volume molar de líquido saturado, nós precisamos das condições críticas da amônia. Então, nós vamos fazer a leitura amônia, temperatura crítica 405,40 Kelvin, pressão crítica 113,53 bar, volume crítico 72,47 cm3 por mol, fator de compressibilidade crítico 0,255 e ômega, fator acêntrico 0,257. Substituindo então na equação da temperatura reduzida, T sobre Tc, 310 Kelvin divididos pela temperatura crítica da amônia, 405,40 Kelvin, igual a 0,7646. Volume molar de saturação será igual ao volume crítico, 72,47 cm3 por mol, vezes fator de compressibilidade crítico, 0,255, elevado a 1 menos TR, elevado a 0,2858. Então, o volume molar da saturação é igual a 29,35 cm3 por mol. A densidade na saturação será o inverso do volume molar, igual a 0,034 mols por centímetros cúbicos. Para comparação, o valor experimental do volume molar na saturação é igual a 28,33 cm3 por mol. Para a amônia a 310 Kelvin, estima a densidade agora da letra B do líquido a 100 bar. Então, para confirmar a fase que está a amônia, nós temos a tabela do PR, da amônia saturada, e aí nós vamos com a pressão de 100 bar, aproximadamente 103 bar, a temperatura de saturação é igual a 400 Kelvin. Então, dada a pressão de 100 bar, a temperatura de operação, 310 Kelvin, é menor que 400 Kelvin, é menor que a temperatura de saturação, o que caracteriza e confirma o estado de líquido comprimido. Na letra B, nós vamos utilizar a correlação para líquidos. Densidade reduzida 1, ρ, R1 vezes o volume molar em 1 é igual a densidade reduzida em 2 vezes o volume molar no estado 2. Nós vamos chamar o estado 1 de saturação. Então, o volume molar em 2 será a densidade reduzida na saturação vezes o volume molar na saturação, calculados na letra A, divididos pela densidade reduzida no ponto 2. Pressão reduzida, pressão de operação divididos por pressão crítica, 0,88, e temperatura reduzida, temperatura de operação divididos por temperatura crítica, 0,7646. Quando nós trabalhamos com líquidos, não é comum falar de fator de compressibilidade, porque o fator de compressibilidade ele é um desvio em relação ao gás ideal. Então, normalmente, nós utilizamos as tabelas de densidade reduzida em função de TR, temperatura reduzida, e pressão reduzida. Então, a densidade reduzida ela é definida como a densidade divididos pela densidade crítica. Lembrando que a densidade crítica é o inverso do volume crítico e que a densidade é o inverso do volume. Esse volume pode ser expresso em volume ou volume molar, por exemplo. Então, a densidade reduzida ela será a função da temperatura reduzida e da pressão reduzida. Nós vamos ler a densidade que nós chamamos de densidade reduzida 2 e densidade reduzida na saturação. De que forma? Nós temos a pressão reduzida 0,88 aqui no eixo do X, então aqui é 0,5, 1, então 0,88 será aproximadamente nesta linha. E aí nós vamos até a isoterma de 0,76. Então, aqui nós temos a isoterma de 0,74, 0,79. Na linha amarela, nós lemos o ρR2, 2,40. Para a leitura da densidade na saturação, nós temos que, com a isoterma de 0,76, aonde ela encosta na saturação,
no líquido saturado, é um pouco abaixo dos 2,40. Essa aqui é a linha da saturação. Então, a densidade reduzida da saturação aproximadamente é 2,36. Isto tudo para um fator de compressibilidade crítico de 0,27. No entanto, o fator de compressibilidade crítico é diferente de 0,27. Nós já coletamos, ele vale 0,255 para a amônia. Então, quer dizer que ele é menor que 0,27. Nós vamos fazer a correção primeiro do ρR2, referente ao dB. Por quê? Porque o ZC é menor que 0,27. Então, é o gráfico de baixo. Então, nós vamos com a PR de 0,88. Aqui nós temos 0,1, 0,2, 0,3, 0,7, 0,88. Tá quase em 0,9. E nós vamos até a TR de 0,76. Aqui é 1, 0,99, 0,98, 0,85, 0,80, 0,70. Então, a TR de 0,76 está entre a TR de 0,80 e 0,70. E aí, nós podemos ler a correção dB, que vale menos 7,2. Então, aqui nós temos a equação geral para a correção da propriedade M qualquer para o ZC, fator de compressibilidade crítico, diferente de 0,27. Então, será igual à propriedade lida no gráfico para o ZC igual a 0,27, mais o dx, o fator de compressibilidade crítico, menos 0,27. A nossa propriedade, neste caso, é a densidade reduzida 2, que nós estamos chamando. Então, ela será igual à densidade reduzida 2 quando o ZC é igual a 0,27, mais o dB. Neste caso, é dB porque o fator de compressibilidade crítico é menor que 0,27, 0,255 menos 0,27. Então, a densidade reduzida já com a correção vale 2,508. Agora, corrigindo para a densidade reduzida de saturação. Então, nós vamos com a isoterma de 0,76 até ela encostar na linha de líquido saturado. Nós lemos um dB, neste caso, de menos 7. Corrigindo a densidade reduzida agora na saturação, densidade lida 2,36, menos 7, que foi a correção. Fator de compressibilidade crítico 0,255 menos 0,27. A densidade reduzida na saturação com a correção vale 2,465. Colocando então na nossa equação para líquidos, V2 será igual a 2,465, densidade reduzida da saturação já com a correção, vezes 29,35 cm3 por mol, que é o volume molar determinado no item A da saturação, na mesma condição de temperatura da letra B, divididos pela densidade reduzida em 2, já com a correção 2,508, o volume molar, então, é 28,8 cm3 por mol. Para comparação, o valor experimental é igual a 28,6 cm3 por mol. O exemplo 6 é para ser feito por vocês. A dica é utilizar os gráficos de Pitzer de densidade reduzida. E aqui tem as respostas. A resposta da letra B. Qual a densidade da amônia a 0 graus Celsius no estado de líquido saturado? Observar que, para esta TR de 0,67, a leitura de vapor saturado não é possível. Por outro lado, a isoterma considerada para PR menor que 0,5, a densidade é independente da pressão. A isoterma é paralela ao eixo da PR. Deste modo, a densidade reduzida permanece constante, PR igual a 0,2, que é menor que 0,5, com um valor igual do item A. A explicação, então, quer dizer que para PRs menores que 0,5, dada essa isoterma de 0,67, ela não encosta na linha de líquido saturado, pois a linha de líquido saturado está aqui. E aí eu tenho aqui a TR de 0,67, que está entre 0,66 e 0,70, ela não encosta. Mas eu posso observar que ela é uma reta para PRs abaixo de 0,5. É isso que quer dizer a interpretação do item B. Isso quer dizer que a densidade reduzida na letra A, ela pode ser igual para a letra B.